Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Que honra e que privilégio estar aqui com a apresentadora falando de um programa sobre família, sobre fé, sobre Deus. Que gostoso, não é mesmo? Hoje esse programa ele está especial porque a convidada do primeiro e do segundo bloco é uma amiga minha, a Thelma. Ela é psicóloga, Thelma Amaral Santos, ela é psicóloga. E nós vamos falar de um assunto um pouco pesado, que é sobre o suicídio na adolescência. É muito triste a gente ter que falar disso, mas é a realidade e nós estamos vivendo isso. Então nós temos que falar, não é mesmo? Um programa que fala de família, nós temos que falar de tudo, das coisas boas, das coisas ruins. Mas eu quero que você que está vivendo isso na tua casa, que você tem filhos na adolescência e não consegue essa comunicação, nós estamos aqui para falar sobre esse assunto. E no terceiro bloco, eu vou falar um pouquinho sobre conexão de pais e filhos. Como fazer com que a gente fique mais conectado com os nossos filhos. Tá bom? Espero que você fique aí comigo todo o tempo. Thelma, que delícia te receber. Seja bem-vinda, viu, minha amiga? Obrigada, Manu, pelo convite. É um tema pesadinho, mas a gente tem que falar. Tem, né? Você que trabalha, é psicóloga clínica e institucional. Sim. Você está vendo muito disso na clínica, não está? Sim, muito. Eu sou formada há 26 anos, mas há 20 eu trabalho com esse público um pouco mais pesado, são pacientes psiquiátricos, pacientes que já chegam, realmente, às vezes, a tentativas de suicídio. Entendi. Mas no consultório, eu estou vendo muitos jovens, cada vez mais cedo, tentando isso. Antigamente, parece que não tinha tantos jovens. Sim. Mas é um público muito alto. Sim. Os jovens nossos tentando e às vezes conseguindo, né? Sim, eu não sei se na nossa época a gente ouvia falar disso, a gente era adolescente, mas não se falava tanto disso. E hoje é tão real. Eu escuto história de pai que pai está num quarto e o filho está se diletando, tentando se matar no outro e o pai nem desconhece isso. Exatamente. Então, está muito dentro de casa esse risco. E os pais realmente não estão vendo. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, eles avisam antes, eles dão sinais antes. Sim. Muitos não compreendem, acham que é só uma passagem, porque o adolescente, ele já por si, ele está em uma explosão de transformações, né? Ele está com uma explosão de hormônios, ele já tem um problema de identidade, né? De relacionamentos, tudo para o adolescente é muito intenso. Então, a qualquer coisa que parece uma briguinha com um amigo, um melhor amigo ou a melhor amiga, já viram. E os pais, às vezes, subestimam, né? Não dão valor a isso, não dão muita importância a isso. E vai deixando aquilo, é fase, não vai fazer nada, né? Aborrecente. É mais fácil falar que é aborrecente do que vamos ajudar o meu filho adolescente. Do que olhar para isso. E aí, do quarto, realmente, ao lado, eles estão lá andando de moletom, porque estão se cortando, que estão na internet com grupos que realmente, porque nessa faixa etária eles têm uma grande necessidade de participar de grupos, de serem aceitos. Então eles começam a participar de grupos, então aí entra a influência do social, né, na vida do nosso adolescente, porque eles estão aí com a internet. A internet é ótima por um lado, teve a globalização, é ótimo para muitas pesquisas, mas também tem um lado negro, que os nossos filhos ficam vendo. Né? Viciante. Tem grupos de como se cortar, de como se matar. Não teve pouco tempo a história do Baleia Azul? Que é mundial. O negócio vai transformando. Porque o adolescente e o nosso jovem, eu falo adolescente dos seus 10 a 20 anos, né? Ele tem uma necessidade de autoafirmação, que é natural dessa faixa etária. Eles são inseguros. Então a gente tem que saber que também tem essa mudança de comportamento deles. Eles vão realmente, às vezes, bater a porta do quarto, né? numa negativa dos pais, porque eles querem ter autoafirmação, eles querem ter independência, e eles não têm estrutura para isso. Eles não têm um emocional. Então, eles são muito técnicos, tecnológicos, eles mexe com a internet com uma destreza, uma facilidade invejável, que nós não temos. porque nós não temos, mas emocionalmente ele ainda não tem experiência de vida. Ele não tem essa estrutura de vida para enfrentamentos. E qualquer enfrentamento para ele ainda é muito difícil. Às vezes um simples namoro,
que não dá certo, um simples término de namoro, porque ele acha que eu falo ele e ela, né? Eles acham que assim, é aquele amor e vai ser aquele amor pro resto da vida. O primeiro, o né? primeiro às amor. Vezes... Então, quando tem uma ruptura, eles não têm muito enfrentamento. Então, eles acabam sentindo aquilo de uma forma demasiadamente ansiosa, demasiadamente desestruturada e que pode levar, sim, a cometer vítima, algumas coisas, né? Sim. E assim, eu falo que tem inúmeros, multifatores para levar para o suicídio. Não é simples assim, brigou com o namorado, vou matar. Não, não é assim. E tem que ter uma predisposição, às vezes, para um transtorno psiquiátrico, que a gente tem que ficar muito atento a isso. Sim. A depressão é o maior índice, sim, para suicídio, mas não é somente a depressão. Eu tenho outros fatores, tenho a bipolaridade, eu tenho a psicose, eu tenho a esquizofrenia, eu tenho os transtornos alimentares e também o uso de drogas e qualquer psicoativo, o álcool também. Sim, então, são canais, ou então eles acabam desencadeando algum comprometimento emocional devido a isso também. Também tem fatores ambientais, então, assim, crianças ou adolescentes que já passaram por abuso sexual, né? Bullying, muito tempo na escola. E eu vou te falar uma coisa, a estatística mostra assim, quanto maior a estrutura da família, menos risco. Sim. Então, o nosso adolescente, ele precisa ter vínculos. Essa conexão com os pais. Que é o que você vai falar depois. Esse vínculo, ele diminui muito a chance do nosso ente querido se matar. Eu acho que o acompanhamento, né? Exatamente. Você acompanhar o seu filho, você sabe o que ele tem dentro do coração dele. Isso vai desde o pequeno até o adolescente. Não adianta, Thelma, se você não tiver esse acompanhamento com o seu filho, na adolescência, você querer que ele fale para você tudo que está acontecendo. Não. Ele não vai falar. Ele não tem um vínculo com Ele não tem um vínculo. E mesmo você tendo esse vínculo, na adolescência vão ter alguns pontos que ele também não vai estar a fim de falar. Na adolescência, o que eu vejo muito no consultório, os pais que não têm esse canal de comunicação, que o filho realmente já está num nível que ele já hostiliza os pais, ele já não quer falar, ele já não bate porta, se isola. Mas os pais têm que ver que isso já é um problema. Já está tendo um problema dentro de casa. E não ter o orgulho, a soberba de não procurar uma ajuda. Isso aí. Às vezes, porque às vezes eu tenho muito no consultório aconselhamentos para os pais. Como? Mas eu não estou conseguindo. Então eu vou te ajudar. Porque eu acho que às vezes tem que ter essa conexão. Tem vergonha de dizer que seu filho está passando por um problema, né? Exatamente. Ou então, o que é um aliciador no sentido de ele conduz muito o filho a se afastar de casa quando ele hostiliza essa fase. Ele começa a falar, não, você vai passar, é aborrecente. Então ele subestima e o filho fala assim, meus pais não me entendem. E eles não vão acreditar no que eu estou falando. Não vão acreditar. Para que falar? Eles não dão importância. Eles acham que é bobeira minha. Eles não gostam de mim. Até fazer de um jeito que eles vão chamar a atenção de um jeito patológico. Então, assim, os transtornos alimentares é uma forma de pedir socorro, né? Compulsão. Compulsões, anorexia. A parte do isolamento. Não quero falar com ninguém, não quero falar com ninguém, eu fico no quarto, entendeu? Eu saio quando todo mundo está dormindo. Isso já é um grau já preocupante, né? Os pais têm que... Se eles não conseguem, então vai procurar uma ajuda. Ou então, até eu falo isso para os pais, não tem um canal de um padrinho, de um amigo, uma tia, um tio, uma tia, que a pessoa, o adolescente tenha mais acesso? Se sinta mais à vontade. Então vamos usá-lo? Sim. Porque daí precisa ter o canal. Eles precisam se sentir acolhidos. Importante para eles ter esse olho no olho, essa conversa, porque não dá para falar, para subestimar. Eles têm muitas informações na internet. Eu acho que também essa insegurança de ser aceito, né? Hoje tem biotipos, né? Para ser bonito tem que ser magro, para fazer isso. E isso vai chegando ao adolescente de forma que ele se sente... Na nossa época não se falava em bullying, né? Não. Mas assim, a gente tinha apelidos que a gente ficava com aquilo em mente, mas a gente resolvia. Eu lembro que a minha mãe, eu sempre fui muito amiga da minha mãe, ela falava, você é alta mesmo, você é magra e lida bem com isso. Hoje não tem essa aproximação e as crianças vão se vendo e vão virando adolescente e se vendo cheio de
complexo. Exatamente. E os pais não conversam, não elogiam, não falam, filho, você é lindo, você foi feito assim. Exatamente. E eu acho que isso traz uma diferença. Se aceite assim. Se aceite assim. Né? Porque ele também precisa se sentir aceito. Sim. Então, a literatura coloca que realmente, quando o adolescente ou o jovem não tem uma estrutura de vida, uma familiar, fica com um risco maior. A solidão, o risco é maior. A gravidade é maior. Conforme os sintomas vêm, a gravidade vai se aumentando também com o risco dele fazer alguma coisa. Né? Nós vamos dar um breve intervalo e a gente vai continuar. Espere aí, não saia, assista esse programa, porque com certeza você deve ter alguém da sua família, algum amigo, que você vai depois compartilhar para que ele possa ser salvo e ser ajudado aí pelas famílias e pelos profissionais, tá bom? Aguarde mais um minutinho. Estamos de volta com o programa Espaço Família. Quero falar para vocês que o programa ele acontece porque eu tenho parceiros. E hoje eu falo isso com muito orgulho porque foram parceiros que acreditaram em mim antes mesmo do programa existir. Então, muito obrigada a vocês todos parceiros do programa Espaço Família, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês. Cris, do Blues Hair, muito obrigada. Você fez o meu cabelo hoje, de manhã eu já estava aí. Matheus Charlot, do seu clube, você sempre arrasa na maquiagem, supera. Eu saio de lá me achando. Obrigada, viu, pelo carinho que você tem por mim. A Paola Mesquita, os acessórios, olha que brinco mais lindo da Paola. A Paola é uma parceira desde o início também. Ela manda os acessórios para mim na minha casa. Obrigada, Paola, viu? Deus te abençoe muito. E esse look bonito, quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de paetê. Essa blusa de paetê, a calça jeans, ela da Oase também no seu clube. Obrigada, Paty, por você também estar comigo como parceira, viu? Deus abençoe muito vocês. Thelma, que gostoso ser mulher, poder se vestir, delícia, se arrumar, né? E que privilégio ter um programa, ter parceiros. E quando eu convido as minhas amigas aqui, quando eu falo de brilho, elas já fazem assim, porque elas sabem o quanto. Sabe o quanto você gosta de brilho? De maquiagem, de acessórios. Que gostoso, né, amiga? Cara, né, que gostoso ter você aqui. Nós já vivemos tantas coisas juntos, já rimos, já choramos, não é mesmo? Uma amizade de longa data, de uma amizade de longa data. Eu gosto muito da tua família. E que delícia ver seu filho aqui nos bastidores. Um menino que passava ali na pracinha de casa e agora esse moço. Que delícia poder desfrutar. Já está passando a adolescência, já está entrando na vida adulta. Que bom que você já passou pela adolescência. 2. E nós estamos aqui falando sobre suicídio na adolescência. É um assunto um pouquinho desagradável, desconfortável, mas é o que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos que falar. Se você tem alguém que está vivendo isso, ou até mesmo se você conhece alguém, compartilhe o programa. Esse programa é para edificar as famílias. Então vamos voltar aqui. A gente falou que sobre essa conexão dos pais, o quanto que isso é importante existir. E como os pais podem identificar que seu filho precisa de ajuda, Thelma? Então, basicamente começa com mudança de comportamento. É aquilo que você falou, a gente conhece nossos filhos desde que nasceu. E na adolescência vai ter um pouco mais de exacerbação? Vai, mas isso se está fugindo muito ao controle, já é um bom sinal que você precisa de ajuda. Sim. Então, assim, isolamento social, o adolescente deixar de fazer as coisas que ele gostava, de ficar presente com as pessoas que ele gostava, ele já não almoça mais com a família, ele já não janta com a família, ele não assiste um filme com a família, ele não quer mais ir nos aniversários da família, ele fica isolado. Isso é um sinal bem forte. De ele que acha que está sendo notado, por isso que ele se afasta? Não, ele está com medo do enfrentamento das coisas, da vida. Ele fica antissocial. Entendi. Ele se isola. E se isola porque o suicídio ele é cometido muitas vezes por algumas coisas muito mentais primeiro, Manu. Então a gente vai chegar depois no processo. Então ele começa com sofrimento. Sempre há um sofrimento atrás do suicídio.
Ninguém se suicida rindo, contente. Sim. Então, ele já tem um sofrimento. Um agravante muito que as pessoas também não dão muito valor, acham que às vezes é só uma fase, é a ansiedade. Semana passada nós perdemos, eu e o psiquiatra que eu trabalho, perdemos um adolescente por ansiedade. Ele não tinha depressão, ele tinha um nível de ansiedade enorme, que estava sendo medicado, mas não deu tempo, ele não conseguiu elaborar isso ou amenizar isso e cometeu suicídio. Olha isso. Né? Então a ansiedade, aquele que vai para lá e para cá, nada tá bom, Não faz ele nada. começa e não termina nada, ele fala, mas amanhã eu vou, ele fica muito desencontrado na vida, ele não consegue se ater a nada. Isso é um caso também de se olhar de perto. Impulsividade. A impulsividade já é na parte que esses adolescentes eles já acometem coisas, eles se põem em risco. Começam a beber demais, começam a usar droga demais, já começam a confrontar os pais demais. O nível de agressividade aumenta em casa, na escola. Ele já começa a faltar aula, ele já não quer mais... todas as regras ou lugares que ele precisa ir, que ele precisa ter uma certa rotina, ele não vai. Ele começa a quebrar isso. E ele faz isso sozinho ou com um amigo? Sozinho. Muitas vezes. Muitas vezes ele até afasta dos amigos. Dos bons amigos. Sim. E se junta, se aproxima com os piores, que aí é a parte da influência, que eu falei para você, da internet, que tem amigos para tudo. Facinho de arrumar amigos assim, né? E hoje essa parte do álcool e da droga também está muito elevada. Tá. É muito lícito tudo, né? Qualquer festa tem bebida. Então, quando os pais acham que os filhos estão exagerando, pode saber que algum sofrimento ele está usando disso para enfrentar alguma situação, que na verdade isso anestesia. Sim. A bebida, a droga, anestesia alguns sentimentos e realmente eu não enfrento de cara limpa as coisas. Quando você bebe, você às vezes até esquece do problema, vamos dizer assim, né? Isso, e aí ele dorme, no outro dia acorda pior, porque daí vai dando o efeito rebote, que assim, eu não fiz nada, fica com uma leseira, ele não tem ânimo para nada. Então assim, a parte da ansiedade, que ele fica mais agitado de virar dia e noite, eu falo que às vezes começa com os transtornos também, daí desenvolvem os transtornos psiquiátricos, né? Sim, que a gente já falou. Você já falou? A gente falou um pouquinho, mas assim, tem a bipolaridade, sim, que é a depressão ou a mania, a pessoa perde o filtro, ela perde o controle das coisas. Ela nem consegue mais disfarçar. Não consegue, ele realmente tem uma mudança radical de comportamento. Então, o consultório, a mãe fala, não, mas ela está agora exuberante, ela só quer sair, ela está sensualizada, aí vamos investigar, ela estava desenvolvendo a parte da hipomania, né? Então a gente precisa de uma intervenção médica. Sim. Lembrando que assim, o suicídio, na verdade, é como eu falei, antes tem que ter um sofrimento psíquico, tem um sofrimento. Então isso já já teria que ter uma intervenção médica, é um caso médico. Né? Pode começar, às vezes, com um pediatra, alguma coisa, mas assim, o profissional adequado para ver esses transtornos é o psiquiatra, porque as pessoas também têm muito tabu. Sim. Hoje a gente tem psiquiatras de várias especialidades também, e tem especificamente de adolescente, de criança e adolescente, né? Tem Sim. de adulto. Então, hoje os profissionais estão se especializando mais nisso. Sim. Tá? E não são remédios fortes, de tarja preta, nada disso. São remédios modernos que vão fazer com que essa mente se reorganize e ele consiga ver uma esperança. Sim. Uma palavrinha que eu vou falar aqui, que depois você pode conduzir isso com as famílias também. Quando você pensa em morrer, você perde a esperança, você já não tem esperança de nada. Perdeu a fé, perdeu a esperança. Perdeu a fé e a esperança. Não perdeu, na verdade tem alguma coisa mascarando isso. Sim. Tem um problema mascarando isso. Se você dá isso, uma estrutura para sua família disso, você não perdeu, Sim. mas está camuflado. Ele está com algum probleminha. Eu posso dizer para você, se você tem uma vida coerente na sua casa, se você vive aquilo que você fala e você está educando o seu filho, mas você tem que ter coerência para que Sim. você inspire ele a fazer aquilo que você Exatamente. está
se propondo a ajudá-lo. Mas se isso não acontece, não adianta você falar de Deus, Não adianta você falar de nada, porque vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. O exemplo é tudo, né? O exemplo é tudo. Exatamente. E aí, muitas vezes eu também vejo assim, pais, mas eu bebo, como é que eu vou falar para o meu filho não beber? Sim. Não, pai, você vai falar para o seu filho não beber. Pare de beber, quem sabe né? Então você pode também reduzir e falar assim, vamos devagar. Olha Sim. o que acontece comigo, dá de exemplo. Sim. Né? Porque muitas vezes os pais têm alguma patologia, Sim. algum problema, e eles também não conseguem enfrentar. Sim. Mas nem por isso eles vão deixar o filho caia pelo mesmo erro. E às vezes acontece também, né, Thelma, de adolescentes que presenciam muitas coisas dentro da casa. Então, isso são os fatores familiares. E que às vezes os pais já não conseguem já tomar conta da própria, já perdeu o controle da sua vida como casado. Sim. E isso acaba refletindo nos filhos. Daí como que você vai ajudar, sendo que eu estou precisando de ajuda, Exatamente. Mas daí todo mundo vai saber do nosso problema e aquilo vai virando uma bomba, né? Uma bola de neve, né? E vai estourar, o adolescente estoura, porque ele tem muita carga hormonal, ele vê a coisa muito maior do que é. Sim. E ele tem a dificuldade do enfrentamento. Sim. Então ele precisa de um adulto coerente, né? Um adulto amigo, né? Com empatia para o sofrimento dele. Acho que a palavra é empatia. Então, eu até falaria para os pais, olhem nos olhos dos seus filhos. Sim. Olho no olho. E pergunte, filho, o que está acontecendo? Eu estou percebendo que você não está bem. Não finja que não vê. Sim. Acontece muito isso, né? Não finja que não vê. Vai lá e fala, não, pai, eu quero falar. Não, mas a gente precisa falar. A gente precisa saber que eu preciso te ajudar. Sim. Né? Então, essa mão que você vai pegar e vai puxar o seu filho de um buraco que ele pode, infelizmente, cair e não ter volta. E se às vezes o pai e a mãe não se acham capazes disso, que eles possam procurar pessoas, ajuda. Às vezes, a primeiro momento, não um profissional, mas como você falou, às vezes tem um membro da família exatamente. Que tem uma referência, uma vida reta com Deus, uma pessoa que tem um acesso maior. Sim, um acesso né? que pode chegar ali e falar e ser ouvido, porque Sim. às vezes facilita todo esse canal. Canal de comunicação. De comunicação. Né? Porque a comunicação é tudo. É tudo, verdade. Né? Não tem jeito de você colocar embaixo do tapete tudo. Não, de jeito nenhum. E teria uma ordem para ter esse ponto de suicídio? Para chegar ao ponto de suicídio? Eu comecei a falar. Tem um sofrimento. Depois ele começa a ter uma ideação de morte. E ele começa, às vezes, até verbalizar isso. Eu quero morrer, nossa, eu queria mais ser atropelado. Ele já está com uma ideação de que a morte é uma solução. Olha. E ele começa a falar, aí junta com os comportamentos diferenciados também, o que eu falei, mais agressividade, um pouco mais de uma fobia social. Sim. Então, mas ele já começa a verbalizar. Ai, eu queria morrer, eu quero sumir dessa casa, eu quero morrer mesmo. Ninguém gosta de mim. E começa a verbalizar. Isso é uma ideação. Sim. O terceiro seria uma etapa, né? Posso dizer, ele começa a planejar essa morte. Aí ele vai começar a ver, no YouTube infelizmente tem como morrer, como se matar, como se enforcar, como tomar remédio, porque o suicídio, os mais comuns é por remédio, que a gente tem dentro de casa, enforcamento ou pular de algum lugar, né? São os três mais. E aí ele começa já a planejar. E muitas vezes ele começa a falar disso também. Nas redes sociais, ele começa a mandar mensagens que eles começam a pedir socorro. Sim. Nas redes sociais, às vezes. Os pais têm que estar acompanhando também. O que o meu filho... Uma mãe chegou a mim porque ela viu no Facebook que ele estava colocando coisas de morte, assim. Olha. Então ele estava pedindo socorro. E ele estava entrando numa psicose porque ele estava em uso de maconha, que parece que não faz mal, mas desorganiza muito o nosso adolescente. E ele estava entrando numa psicose já falando muito de suicídio. A mãe se apavorou, daí falou com o pai, procurar ajuda. No que eles levaram a psicólogo, uma semana depois o menino tomou um monte de remédio. Quer dizer, já teve que ter uma intervenção mais brusca, que é Entendi. A internação psiquiátrica. Aí chega a quarta fase, que é a tentativa.
quando eles tentam se matar. Muitos falam, isso é para chamar atenção. Não é. Gente, nunca pague para ver Sim. uma tentativa de um adolescente ou qualquer outra pessoa para se matar. Eu tinha um mestre, meu primeiro chefe, psiquiatra da clínica que eu trabalho, ele falava, nunca pague para ver. Nunca pague, porque eles podem fazer. Por uma impulsividade, por um estado de ansiedade muito grande. Então, infelizmente, eles vão tentar. E assim, eu trabalho numa clínica psiquiátrica, que graças a Deus eu recebo depois da tentativa, que não foi bem sucedida, graças a Deus. Então, eu pego o pós, né? E eles ainda ficam um tempo até a medicação. Aí entra com uma intervenção médica mais radical, de remédio, para poder sair desse buraco que eu falei, reorganizar o cérebro. E aí eles às vezes chegam lá e falam assim, não, mas você me deixa morrer. Eu tenho direito. E eu fico, a vida não, é minha, eu faço o que eu quero. Você não tem esse direito. Eu falei, só Deus. Né? Então, eu vou te provar que isso é uma fase, que isso vai passar e que tudo tem solução. Só não tem para o que você quer fazer, que é a morte. Sim. E aí você vai medicando, os médicos medicam, você vai conversando e depois passa um tempo, eles falam assim, ai, nossa, o que eu ia fazer da minha vida? Sim. Ele começa a ter a esperança de novo, o foco no futuro, faz projetos de vida. Uma outra dica para os pais, adolescente que não tem projeto de vida, pode ficar esperto. Sim. Thelma, um assunto tão pertinente e interessante no sentido para alertar. Foi muito produtiva a nossa conversa, gostei muito, você falou de uma maneira clara. Espero que tenha. E tenho certeza que nós vamos ajudar muitos pais. Quem quiser entrar em contato com você, onde você trabalha, deixa tudo aí para que as pessoas possam falar com você. Eu atendo em Taubaté, tenho um consultório na Rua Venezuela, no Jardim das Nações, se chama Espaço Renascer. Nós temos vários profissionais lá. Tem um psiquiatra, tem um psicólogo infantil, psicólogo de adolescente, a gente tem para várias etapas, tem até pediatra. E a gente faz esse aconselhamento com os pais, tratamento individual, né, que seria. Esses casos mais graves, eu também trabalho numa clínica psiquiátrica, que se chama Clínica Saint-Germain, que também é na Rua Venezuela, número 150, no Jardim das Nações, em Taubaté, e que, infelizmente, a gente pega as pessoas nesse estado, que já estão naquele buraco, que não tem, e que tem que ter uma intervenção médica e uma vigilância 24 horas. Sim. Se você pisca, ele pode tentar. Então lá aí é um tratamento mais radical, porém necessário, e que eles ficam confinados na clínica, tomando uma medicação e sendo monitorados, vigiados, tratados psicologicamente, para que a gente tenha essa segurança de deixá-lo na sociedade sem eles cometerem nada contra si próprio. Que orgulho de você, ouvir você falar tão bem, tão claro, tão calma. Que prazer ter você aqui. Deus continue te abençoando. Mas é Deus mesmo, né? Não é? Com certeza que é Ele. E eu vou dizer uma coisa, que você continue abençoando a vida dessas famílias e que você possa trazer a esperança para eles. É aquilo que você falou. Quando o adolescente ele tem propósito, né? Quando ele sabe o porquê que ele está aqui, quando a identidade dele está em Deus, em Cristo, tudo muda, melhor, não é mesmo, amiga? Com certeza. Muito obrigada, viu? Que você venha outras vezes também. Obrigada a você. Viu? Um beijo especial para você. No terceiro bloco, eu estarei aqui falando só eu e você sobre conexão entre pais e filhos. Aguarde mais um minutinho aí. Estamos de volta com o programa Espaço Família. Hoje começamos uma nova etapa aqui no programa. Nós estamos aqui à disposição para servir vocês, é uma honra estar aqui no programa. E esse momento vai ser um momento eu e você aí. Você vai ser meu convidado nesse terceiro bloco. Nós vamos falar um pouquinho sobre conexão entre pais e filhos. Antes, no primeiro e no segundo bloco, eu recebi a Thelma, psicóloga, que falou do suicídio na adolescência.
E um dos pontos em que ela destacou foi que precisamos dessa conexão entre pais e filhos. Precisamos olhar nos olhos dos nossos filhos. Precisamos saber o que eles têm dentro do coração. Isso, se acontecer na primeira infância, ótimo. Mas se você já perdeu o seu filho, essa comunicação, esse contato, ainda é tempo. É tempo de você se achegar até ele, de você dar um abraço. Às vezes na sua vida, quando pequeno, você não recebeu o amor dos seus pais. Pode acontecer, às vezes você foi rejeitado. Mas não passe isso para o teu filho. Você viveu isso e não foi legal para você. Se esforce, chegue até ele. Ai, mas eu não consigo falar um eu te amo, eu não consigo abraçar. Escreve um bilhetinho, coloca embaixo do travesseiro, vai se achegando. É muito importante você saber o que seu filho tem no coração. Você não pode imaginar o que alegra o coração de Deus quando Ele nos confiou os filhos. Os filhos são tesouros. O que vivemos no dia a dia, dentro de casa, é o mais importante. Nós, pais, temos que ter uma vida coerente. Os nossos filhos têm que olhar para nós e se inspirar. A gente tem que ter uma vida reta, uma vida que eles olhem e falam, ai, como eu queria ser como a minha mãe, como eu queria ser igual ao meu pai, pelo aquilo que a gente vive, não por aquilo que a gente fala. É muito importante a gente ouvir os nossos filhos. Às vezes a gente quer o tempo inteiro educar, quer o tempo inteiro alinhar, quer que o nosso filho seja muito educado, mas a gente está esquecendo de ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca. E quantas vezes eles tentam falar e não conseguem? Não conseguem porque a gente está o tempo inteiro chamando a atenção. Muitas vezes também eles devem ser acolhidos e não criticados. Eles chegam com algum desafio, alguma coisa que eles fizeram que nem foi tão legal assim e já recebe a crítica. Mas por que você fez isso? Mas por que você não tomou essa atitude? Nós temos que entender que nossos filhos precisam de nós. Muitos pais estão vivendo num piloto automático. Eu cuido sim do meu filho, eu levo, eu busco, eu pago escola, ele faz isso, ele faz aquilo, mas não se tem um tempo de qualidade com o filho. Você não conversa com ele, você não pergunta quais são os sonhos dele. Você tem sonho, filho? Qual é o seu sonho? O que você deseja ser? Você já contou um pouquinho para ele da sua infância? Você já contou dos seus sonhos para os seus filhos? Existem muitas famílias que não têm essa conexão. Eles não se falam, eles não sabem o que o outro está sentindo. Uma outra coisa que eu vivo muito na minha casa, eu peço perdão, não só para o meu filho, mas também para o meu marido. Não só para os meus filhos, mas também para o meu marido. Nós erramos, nós não somos perfeitos. O único perfeito se chama Deus. Foi Ele que fez todas as coisas, Ele que nos criou. E nós erramos. E quando nós pedimos perdão para os nossos filhos, nós estamos mostrando para eles que nós também somos falhos, que nós também erramos. E daí é onde essa conexão se estreita. Quantas vezes eu chego para os meus filhos e falo, desculpa, Davi, desculpa, Lara, a mamãe se excedeu na voz, a mamãe hoje está nervosa. Eu conto o que está dentro do meu coração. A gente não ouve o filho, a gente acha que ele também não tem sentimentos, que eles precisam resolver aquilo que eles estão vivendo. Então, é tempo da gente parar um pouquinho de viver no piloto automático. Vamos olhar para a nossa família, os momentos do almoço, do jantar, do café. Às vezes não se consegue fazer isso todos os dias, mas escolha uma refeição para estar junto. Tenha um tempo de qualidade em família. Faça alguma coisa que todos gostem de fazer, seja um jogo, um filme, coisa simples. Às vezes você sabe que seu filho gosta de alguma coisa, leva para ele. Seja um bombom, nada caro. Hoje os pais pensam tanto em levar filhos para Disney, que o meu filho tem que ter isso, tem que ter aquilo. Será que seu filho quer isso? Ou ele quer a sua presença? Hoje nós vemos filhos gritando dentro de casa por atenção, mas os pais não estão preocupados com isso. Não quero trazer nenhum tipo de peso para você. Na verdade, eu estou falando para que você se desperte, para que você se sinta responsável por tudo aquilo que acontece na sua casa, mas porque Deus vai te ensinar. Às vezes nós não conseguimos, nós os atropelamos, nós não sabemos como lidar com algumas circunstâncias, às vezes estamos com problemas e não conseguimos ser tão boa mãe, tão boa esposa, mas nós temos um Pai, um Deus que cuida de tudo, é Ele que nos ensina.
A gente tem que ter fé e esperança, sim, de ter uma família ordenada, uma família que possa manifestar Cristo por onde ela passe. Nós temos que ter uma vida coerente. Não adianta a gente falar, exigir, se a gente não estiver vivendo isso dentro de casa. Existem muitos casos de crianças, de adolescentes, que até faz algo fora daquilo que seria o ideal, vamos dizer assim. Mas se ele tem uma família estruturada, ele volta. Ele volta, ele pede, ele fala, ele clama, ele se sente protegido. Mas para isso, nós pais temos que nos despertar. É no dia a dia, naquela hora em que você está perto do seu filho, é na hora do banho. Se o seu filho é pequeno, converse com ele na hora do banho. Se você tem um adolescente, o que ele gosta de fazer? Você sabe o que o seu filho gosta de fazer? Convide ele para fazer algo só você e ele. Saia, faça algo, se joga na vida dele. Às vezes a gente tem filho porque a gente quer que ele seja isso, seja aquilo, mas você já perguntou para o seu filho se ele quer ser isso? Às vezes é um sonho seu, que você acaba reproduzindo isso na vida do seu filho, mas não é isso. Se ele não estiver vivendo o propósito de Deus na vida dele, ele jamais será feliz. Então, que nós possamos, pais, nos despertar. Hoje o mundo é tecnológico, hoje as crianças gostam muito disso, crianças que passam horas na frente da televisão, do computador, é muito mais fácil? Vou deixar ele lá para eu fazer as minhas coisas? Sim, só que isso já está se pagando um preço por isso. É tempo da gente se despertar. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês possam acompanhar a vida dos seus filhos. Um beijo especial e até o próximo programa.